Oi, pessoal. Estou aqui com vocês hoje para mais uma live. Estou aqui diretamente também no Instagram do Instituto. Então, boa noite aí quem está no Instagram e boa noite quem está no Facebook aqui comigo. Hoje nós vamos ter uma live específica sobre biossegurança e na MTC, né? Então eu vou abordar um pouquinho, porque biossegurança é um tema que acaba tendo muita coisa para se explanar, né? Ainda mais falando de MTC, que são várias técnicas, mas eu vou procurar dividir de uma forma que eu consiga falar um pouquinho de cada uma das principais técnicas da MTC que a gente atua e esclarecer algumas dúvidas enfim, trazer alguns recursos. Eu estou até de jaleco aqui, que faz parte, é um dos EPIs, né, ou seja, um dos equipamentos de proteção individual para o profissional de saúde é o jaleco, então nós vamos começar depois já falando dele e dos demais recursos que a gente precisa para atuar com segurança, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Boa noite aí quem está participando. Boa noite, Denise, que está aqui no Facebook. Boa noite aí, acho que Giovana, que mandou um oi. Dani, que mandou aqui no Instagram. Boa noite aí quem está acompanhando. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão chegando aí. Mandem o oi, mandem perguntas que a gente vai falando. Então, aproveitando aqui para falar do jaleco, né? Vamos começar falando por ele, porque ele é bem polêmico o tema dele quando a gente pensa em área de saúde, né? Você vê aí muitos profissionais que às vezes saem à rua com o jaleco. E isso foi criado até lei para se evitar esse tipo de uso, até porque o objetivo que o jaleco tem se perde ao você fazer isso. Tá? Então eu vou começar a falar disso logo mais. Deixa eu esperar o pessoal chegar, que o pessoal está chegando. Boa noite, Treza. Boa noite, Sam, irmã. Um beijão. Boa noite, Alisson, Márcia. A Naíli também está me vendo aqui, que eu estou vendo. Boa noite, Graça. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Bom, então vamos lá. Antes de tudo, o que é biossegurança? Né? Então, basicamente o nome biovida, segurança da vida. Então, são regras, vamos dizer assim, de cuidados para você ter, tanto com você como profissional, como com o seu paciente. Então, cuidados que nós devemos ter com o nosso paciente e com nós mesmos na hora de fazer o atendimento. E quando eu falo dentro da MTC, o que eu vou abordar? Um pouquinho da biossegurança na acupuntura, da biossegurança na moxa, bustão e na ventosa terapia, a biossegurança até na fitoterapia, né? Que inclusive, a relação à dosagem, prescrição e tudo mais, tá? Leonardo mandando aqui, né? Falando que é nojento sair com o jaleco. Perfeito, você falou exatamente o que é. É totalmente anti-higiênico, né? Você sair com o jaleco tanto de um ambiente, às vezes, hospitalar ou de um ambiente contaminado, como vir da rua e trazer isso para dentro de um ambiente que deveria ser estéreo. Então, a biossegurança é tudo isso, é um conjunto de situações que nós temos que mudar. Então, vamos começar a falar. Boa noite, Poli, um beijão. De Poli de Portugal, um beijão aí a todos de Portugal e em especial para a Poli. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos que estão chegando. Se forem surgindo dúvidas, vocês vão me mandando. E boa noite aí a todos do Instagram também. A Dani que está mandando, Graça, Marcela, todos que estão aí participando. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, de novo, do jaleco. O objetivo do jaleco, o que é? Proteger você e proteger também as outras pessoas, no caso, de qualquer possível contaminação que você tenha num determinado ambiente de saúde. Então, por exemplo, se você está num ambiente hospitalar, a ideia é o quê? Proteger também você, a sua vestimenta. Imagina que você vai ter contato com alguma secreção, o paciente tosse, contato com sangue, aquilo ficar na sua roupa, qual que é o ideal? Você vai retirar isso, vai colocar para lavar, para esterilizar, e aí a sua roupa mesmo está preservada. Então, o objetivo do jaleco é uma proteção individual e também para que você tenha higiene com o seu paciente. Porque imagina que você veio com a sua roupa, né? Você veio lá com a roupa da rua. Essa roupa, ela vem contaminada. Então, ao colocar o jaleco limpinho também, você também protege o paciente de qualquer possível
bactéria, sujeira que você tenha trazido da rua. Então, as duas verdades são importantes. Você protege você de contaminação externa quando você está no ambiente de saúde e você combate qualquer tipo de contaminação que você trouxe da rua para quem está no ambiente de saúde. Então, é fundamental que esse acessório seja usado no local de atendimento. Não tem essa de pôr estetoscópio no pescoço e sair na rua para tipo, olha, deixa eu mostrar, deixa eu vir aqui, ó, mostrar o logo do Longtal, mostrar que eu fazer minha propaganda. Não é para propaganda, não é para você ficar divulgando nada ou divulgando, olha, sou professor de tal coisa, faço isso, faço aquilo. Não é para isso. O objetivo é higiene. Então, já fica a dica, é muito comum que jovens, né, pessoas recém-formadas, tenham essa necessidade de querer sair com o jaleco mostrando e tal, porque, né, acha bonito. Só que saibam o quanto de risco é. Isso é totalmente fora do processo de biossegurança. Você não está se protegendo e não está protegendo o seu paciente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Então, o jaleco, ele foi feito para ser utilizado no ambiente de trabalho, para proteger o paciente e você mesmo. Beleza? Além de, logicamente, a maioria deles tem bolso, tudo, então você ainda pode carregar seus acessórios de trabalho aqui. No caso, o acupunturista, por suas agulhas de acupuntura no bolso, né? Logicamente, ainda embaladas, né, pessoal? Você não vai pôr a agulha já depois que saiu da embalagem, mas quando ela está na embalagenzinha assim, você coloca lá, para na hora de atender, tá a mão ali. Então, a ideia é que ele sirva como proteção, logicamente, para facilitar ali o teu trabalho. No caso do ambiente hospitalar, às vezes um estetoscópio ou uma luva, alguma coisa você carregar junto de você para evitar qualquer tipo de contaminação além, tá? Primeira coisa. Outra coisa que agora também é fundamental é o uso de luva. A luva descartável, ela também é um EPI, ou seja, o equipamento de proteção individual. Ele tanto protege a mesma coisa, você de qualquer secreção que você vai ter contato do seu paciente. Então, por exemplo, vou falar de ventosa. Tem profissionais que trabalham com a sangria na ventosa. Ao fazer sangria, você vai ter ali a extração de sangue, você tem que estar protegido com luva, porque às vezes você pode ter lá um micro cortinho, às vezes até mulheres mesmo, tirou ali a cutícula na manicure, tem lá uma abertura, uma fissura, isso pode fazer com que essa pessoa, paciente, porque o pessoal sempre pensa em algo mais sério, né? Então o paciente tem HIV, por exemplo. Mas às vezes nem precisa ser para esse lado. Pode ser, por exemplo, a hepatite, que é tão sério quanto. O paciente tem esse quadro, ou ele está com alguma infecção naquele momento. De qualquer maneira, não é para ver esse contato. Então, você tanto protege você mesmo, profissional, ao usar luva, como também, se você tiver um cortinho, qualquer lesão, e você tiver algum problema de saúde, você passar isso para o seu paciente. Então, a luva é uma proteção também bilateral, assim como o jaleco, você está se protegendo e protegendo de possíveis contatos com a pessoa que está sendo tratada por você. Tá? Então, a luva também é fundamental, principalmente quando você sabe que vai ter contato com secreções. Se você sabe que você vai fazer, por exemplo, sangria, que você vai trabalhar, por exemplo, às vezes um paciente vai fazer uma massagem, alguma coisa nos pés dele, e às vezes ele veio direto do trabalho, não higienizou, então você percebe que o pé está lá extremamente úmido, né, com suor, ou tá, às vezes até com mau cheiro e tudo mais, a luva também acaba sendo uma proteção para você ali, tá? Tem muitas pessoas que falam, poxa, mas massagem com luva é horrível. Realmente é, mas hoje se tornou uma necessidade, principalmente agora nos tempos que a gente está de Covid, para você se proteger, tá? Então, quando eu falo em biossegurança, eu falo desse cuidado também. Outro fator importante hoje estão sendo as máscaras, né? E aqui eu trouxe uma para vocês, que é novidade, inclusive, aqui da loja, ó, que é a máscara já com a proteção do rosto. Então, você coloca, ó, e você já tem a proteção da face também. Porque é que a gente fala, se a pessoa tossir, qualquer coisa desse tipo, não é porque você está protegendo as vias aéreas que a parte dos olhos e do rosto não precisa ser protegido, tá? Então, é bem bacana que
que vocês tenham um equipamento de proteção, principalmente agora que os atendimentos estão voltando, para que você se proteja, porque não adianta a gente cuidar do outro e não cuidar de nós mesmos, tá? E falando em máscara, já vem a dica, né? O pessoal vira e fala assim, poxa, máscara, eu não quero usar máscara, máscara é bobagem, se eu tiver que ficar doente eu fico. Só que isso daí, esse pensamento é um pensamento com falta de respeito. Por quê? Porque se vocês falarem, o pessoal fala assim, nossa, lá no Japão, na China, todo mundo usa, é normal. Sim, quando você pergunta para eles o que eles estão usando, não é muitas vezes para se proteger, é para não transmitir. Eles falam, não, eu estou meio resfriado e por isso que eu usei. Ou seja, diferente desse conceito de, eu estou pondo máscara para eu não me contaminar, na verdade não. Na verdade, assim, se eu estiver contaminada e ainda não souber, eu não passo para ninguém. Então, a máscara é um respeito, uma via de mão dupla. Um respeito de você com você mesmo e um respeito de você com o próximo. Porque você não deve fazer o teste em você todo dia, né? Mesmo que você já tenha feito o teste do Covid alguma vez, por exemplo, falando em Covid, você não se testa toda semana, não é? Então você não tem como saber se você está contaminado de uma semana para outra. Aí você fez, eu fiz há um mês atrás. Então não tenho. Não, você pode ter, e aí? Então a proteção é o tempo todo para nós. E no caso do profissional de saúde, essa película aqui ajuda muito. Você já deve ter visto as face shield, né? Que ela pega o rosto todo. Essa eu achei uma excelente forma que fizeram, que ela já é ligada. Então, você não tem que carregar 2, 3 EPIs. Um EPI só já completinho, porque já é a máscara junto com a proteção facial. Né? E legal, ela é lavável, é de tecido lavável. Então, não é um material que você comprou e vai ter que trocar toda semana. Você pode higienizar, lavar e utilizar novamente. Totalmente válido. Então, são recursos que são fundamentais para que você trabalhe adequadamente e proteja a si mesmo e ao paciente, tá? Outra coisa importante que muito aluno pergunta é sobre a questão de descarpac e coletas, né? Porque o aluno fala, estou montando minha salinha comercial, o que eu preciso fazer? Ou minha salinha, ou minha clínica, porque depende do porte, né? Ou ou estou atendendo numa clínica junto com outros profissionais e eu quero saber o que eu faço. Porque, eu estou atendendo, mas antes era só psicólogos, nutricionistas, ninguém trabalhava com material pérfuro cortante. E agora está trabalhando. Então, eu quero saber o que fazer. Muito bem. O Descarpac também é um material de biossegurança, tanto que ele até vem com um símbolo usado, é um símbolo de infectante, mas é um símbolo também usado na biossegurança. Por quê? Porque ao descartar material pérfuro cortante aqui, você evita que outras pessoas que vão manipular o lixo possam se contaminar com qualquer tipo de resquício que esteja ali. Tá? Então, as agulhas de acupuntura devem ser eliminadas aqui. Outro erro que se cometia muito no passado, hoje já se acontece menos, mas ainda acontece, é não descartar as agulhas. As agulhas de acupuntura, elas devem ser descartáveis. Esse negócio de ficar guardando no tubinho não é higiênico, tá? Então, para que você possa ter total segurança, o ideal é abrir o pacotinho ali na hora da sessão, né? Só para vocês verem, ó. Abre o pacotinho, faz os agulhamentos, retirou as agulhas, descartar, que é lixo, tá? Descartou elas, você para de utilizar, não tem essa de tentar ficar aproveitando. Deixa eu mandar um beijão aqui, Liliane, quem mais? O Rafael tá aí, beijão, Rafael, Paula, a todos que estão assistindo. Rafael feríssima em acupuntura, em conhecimento técnico, é uma pessoa que, quem sabe, um dia vem dar uma aula, uma palestra no Long Tal. Vai ser um prazer, Rafael. Um conhecimento absurdo e o que ele traz para nós da área científica não tem palavras. Prazer que você está assistindo. Então, assim, descartar a agulha é segurança para o paciente, porque você não vai reutilizar, e é segurança para o seu ambiente de trabalho. Camille, mas se eu descartar nisso, eu sou obrigada a pagar a coleta da minha prefeitura lá e ter um custo. Então, né? Quando a gente escolhe trabalhar em qualquer área, a gente tem que arcar também com esses custos. Se você não tem condições ainda, o que eu sempre falo para os meus alunos, vou começar agora, não tem dificuldade, procure parceria ou vínculo com alguma clínica já estabelecida que já tem esse tipo de recurso. Não vai você querer se aventurar e fazer meia boca e depois ter uma dor de cabeça maior. Porque se você descarta, por exemplo, uma agulha num lixo comum e o lixeiro vai lá pegar e ele se fura,
você já gerou um problemão. Não é nem problema jurídico, que todo mundo pensava, vou tomar um processo. Não, gente, é problema de saúde. Você pode gerar uma doença, uma infecção naquela pessoa. Fora que no lixo comum, não é só que você vai falar, mas a agulha de acupuntura, ela não tem furo, ela não retém nada, né? Tipo sangue, igual uma agulha de injeção. Não é bem assim, né, pessoal? Até porque se você descarta no lixo comum, outras coisas serão descartadas ali. Tem pessoa que descarta junto com algodão, com sangue, que descarta com comida. Não pode, porque aí aquilo pode contaminar ou a pessoa que tiver contato. Então, a agulha tem que ser descartada em material apropriado. Então, o Descarpac, né, ou que a gente chama de, porque Descarpac é a marca, né, na verdade, que é o coletor, né, que é um coletor de material pérfuro cortante. O Descarpac é igual Bombril, né, virou a palha de aço que recebeu o nome dela. Então, essa daqui é uma embalagem, tem várias marcas, a Descarpac é uma das marcas, que faz a coleta de material pérfuro cortante. E é fundamental ter isso quando você trabalha com acupuntura. É segurança para você e segurança para o seu paciente, porque ele também pode acabar ali no consultório indo jogar alguma coisa no lixo e acabar se machucando, tá? Então, a caixinha é fundamental. Falando de agulha, então, né? Aí o pessoal questiona da agulha. A agulha também, o ideal é que ela seja sempre descartável, né? Não é nem o ideal, né? É o correto. Não tem essa de ficar reaproveitando a agulha. Até porque as agulhas de acupuntura são o quê? Filiformes, né? Ou seja, extremamente finas. Então, com o passar do tempo, elas podem mudar a envergadura, elas acabarem não ficando mais tão retinhas, isso pode acabar machucando a pele do paciente. Podem manter, como a gente falou, algum tipo de resíduo nelas e acabar levando alguma contaminação. Então, não tem porquê, né? Por mais que a gente saiba que tem um custo, o custo proporcionalmente ele é baixo perto da vantagem e do benefício que você traz. Então, a gente até fala, você paciente, se estiver assistindo aí, que vai num profissional da área, observe isso, se ele faz questão de usar material descartável em você, porque isso é fundamental para você saber a qualidade do trabalho. Tá? Falando agora de ventosa, né? Então, a ventosa, ela tem contato com a pele da pessoa quando você faz sem sangria, que a ventosa tem que falar que ela é a seca, né? Então, quando você faz lá a ventosa, ela já tem um contato com a pele da pessoa. Pode ser que essa pele não tenha nada? Pode, mas pode ser que essa pele seja uma pele acneica, pode ser que essa pele tenha lá um eczema, que ela tenha alguma lesão, às vezes até pequena, e que você faz a ventosa ali, e isso pode sim ficar impregnado no copo da ventosa. Se tiver qualquer, né, principalmente, por exemplo, se às vezes tiver acne, você faz, às vezes sai um pouquinho lá de sangue, ou do exudato ali da espinha, e pode ficar ali contaminando a ventosa. Então, não é correto você utilizar a ventosa de outras pessoas sem higienizar adequadamente. Aí, uma das formas de higienizar é a utilização do álcool 70%. Você tem ele tanto líquido como em gel, que é o que está mais sendo divulgado agora nesse momento. Um beijão aí, Márcia, Luciana, Letícia, Tati, todo mundo aí do Instagram, e um beijão aí a todo mundo que está aqui também no Facebook. Muito bem. Então, aí a pergunta é, por que o álcool 70%? Alguém já fez essa pergunta ou foi pesquisar? Por que não é o 92%, 96%? Por que não é 42%? Por que é 70%? Alguém me diz aí? Né? Por que tem que ser ele? Tem uma razão de ser, não é à toa, foi estudado e pesquisado. O álcool 70%, o que significa 70%? Aquele é 70% de álcool e 30% de água. O que acontece com a maior parte dos micro-organismos? Com a maior parte deles. Eles acabam, para poder ter o poder de penetração e matar ele, eu preciso ter um percentual de água, porque eu não posso desidratar o micro-organismo antes mesmo dele morrer, senão eu desidrato ele, o álcool perde o efeito e ele continua vivo. E aí depois ele vai entrar em contato com outra área, ou outra umidade, outro tecido e vai voltar normalmente a agir. Então, o que acontece com o álcool 70%? Os estudos mostraram que o poder de ação dele e com o percentual de água é o suficiente para
penetrar no micro-organismo e poder matar ele. Por isso que o álcool tem que ser 70%. Por isso que a gente não pega aquele álcool de limpeza de casa. O álcool lá que tem até uma marquinha lá do lado, né? Uma pessoinha ali. Todo mundo, esse álcool eu vou usar. Não, porque ele é 92% ou 96%. Ele tem muito álcool. Então, ele desidrata o micro-organismo antes de matá-lo. Então por que não 42%? Porque 42% tem muita água. E aí ele também não tem efeito antimicrobiano. Né? Então, ele não consegue matar o agente. Então, se amanhã depois o paciente de vocês perguntar por que você usa o álcool 70%, por que você não acha ele em qualquer lugar, você tem que comprar geralmente em casa de material cirúrgico, digo o líquido, tá? Geralmente o gel hoje você vai achar em qualquer lugar por causa da pandemia. Mas o líquido, que é o que geralmente a gente usa no algodãozinho ali para higienizar a pele do paciente, é por isso, porque ao passar ele, a quantidade de água, ou seja, aqueles 30% de água penetram o micro-organismo e os 70% de álcool vão lá e matam esse micro-organismo. Por essa razão é que tem que ser um álcool 70% na área de saúde. Tá? E aí você fala assim, Camille, o gel funciona tanto quanto? Sim, o gel, inclusive, vem sendo usado muito porque ele tem ainda mais uma vantagem, né? Primeiro que ele não se espalha fácil, correto? Se você derrubar, que nem na hora que você vai limpar a mão, dificilmente você joga só um pouquinho, né? Tem gente que dá 2, 3 borrifadas. O gel, o que acontece? Você passou ali, mesmo que ele caia no chão, caia em algum lugar, ele não esparrama, ele fica ali, aquela pocinha de gel. Então, o risco de um incêndio, de algo mais sério, não acontece. Então, ele é até melhor. Pensando em biossegurança, ele dá mais segurança, principalmente quando você tem que usar em muita quantidade. Uma coisa é o profissional de saúde treinado, pegar o álcool ali no algodão e usar. Outra coisa é uma pessoa que não leiga, que não conhece lá e borrifar o álcool na mão e usar. Tá? Então, um fator. Outro é que, por eles terem uma composição, a maioria deles vem com uma composição de glicerina, ele também hidrata. Lembra, o álcool ele é volátil, então ele tende a ressecar a pele. O álcool gel, geralmente, eles já colocam na composição um pouquinho de glicerina, porque faz com que esse álcool fique um pouco mais hidratante. Então, mesmo quando você passa, você percebe que ele fica ali um tempo na sua mão. Tá? Então, essa que é a diferença. Mas tanto o gel como o líquido, sendo 70%, ele vai ter esse poder de ação no micro-organismo. Tá? E agora vocês estão entendendo, para quem não sabia, o porquê que tem que ser nessa medida de álcool para água. Tá? Bom, aí continuando, vamos falar um pouquinho mais de ventosa, falando da sangria. Então, um erro comum que o pessoal comete, é que agora eu não estou com nenhuma mão, né, aqui, mas é você, por exemplo, usar a ventosa de bambu, por exemplo, para querer fazer sangria. Né? Eu vou pegar aqui uma de bambu. Qual que é o problema dela? Se você olhar aqui dentro, ó, deixa eu mostrar aqui para quem está aqui e para quem está aqui. Ó. Ela é porosa aqui por dentro, ela não tem, ela impregna qualquer coisa que você tiver contato, ela não é de fácil esterilização. Então, imagina você fazer uma sangria, você vai lá, faz o fogo, faz uma sangria num copo desse. Isso aqui vai ficar totalmente impregnado de sangue, você não vai conseguir esterilizar. Então, não dá para se fazer sangria com qualquer copo de ventosa. A sangria é um recurso da MTC, ela vem desde os primórdios da MTC, inclusive a própria medicina moderna faz uso de sanguessugas, ou até mesmo da retirada de sangue. Quando você tem um entorse de tornozelo, o teu médico, você vai até o médico, ele geralmente faz uma punção ali e retira esse sangue que está parado ali gerando dor. Então, é um recurso que é utilizado há muito tempo por vários segmentos da área de saúde. A questão toda é, a forma como a gente faz na MTC, que é com ventosa, tem esse aparato a mais. E aí que a gente tem que tomar o cuidado de qual aparato usar. O ideal seria a ventosa de vidro, porque ela é a melhor para que você faça depois a antisepsia. Tá? Outro erro comum é falar asepsia. Tá? A asepsia é que já não está contaminado, então está asséptico. Antisepsia, aí sim, que é o processo de fazer a limpeza, tá? Então, eu não consigo fazer antisepsia desse tipo de material para sangria. Para fazer direto na pele, se não tiver nenhum tipo de lesão, ok.
tá? Ou se você também vai usar o copo individualmente, né? Então, se de repente você chega ao paciente, olha, ele compra o kitzinho dele e aquela ventosa é só dele. Hoje é muito comum, às vezes, em salão de manicure e tudo mais, elas fazerem isso. O paciente tem o kit lá com o alicate dela, as coisinhas dela, né, da cliente, para não ter que ficar esterilizando, né? A pessoa tem o kit dela e acabou. Também pode ser feito isso na área. Você pode ter um kitzinho lá de 2, 3 ventosas que é daquele paciente, ele faz lá o pagamento para você e aquele kit é só dele. Então aí você não tem esse risco de transmitir nada. Mas em geral, a maioria dos terapeutas tem um kit padrão que usa em todos. Então ele precisa ser esterilizado. Uma forma de esterilizar é o álcool 70 que a gente comentou. Outro material que está chegando aí em breve, assim que chegar, eu vou mostrar para vocês que é uma novidade, baseado não, né? Fundamentado em nanotecnologia, é um produto chamado Silver Clean, que ele está sendo uma grande novidade, é um produto que está sendo feito aqui no Brasil por uma empresa que até o nome é peculiar, chama Ética do Brasil. Essa empresa está lançando assim, está sendo um grande boom para todos nós da área de saúde, porque o seu efeito, segundo os estudos, é bem superior ainda ao efeito do álcool 70. Porque o álcool 70 ele esteriliza, né, no momento ali que você faz, mas aquilo não fica estéril eternamente. Se você deixar o produto em determinado, o equipamento em determinado lugar, ele pode voltar a se contaminar. Né? Então, você teria que esterilizar após o atendimento e sempre antes de atender a pessoa de novo, para ter garantia de que está estéreo na hora da sessão. No caso do Silver Clean, ele relata ficar mais de 10, 12 horas com efeito. Então, por exemplo, você esterilizou o produto de manhã, o dia todo ele vai estar limpo. Até se você vai limpei de manhã, tem um paciente só à tarde, ele ainda vai estar estéreo para você utilizar. Então, é novidade mesmo. Assim que a gente tiver esse produto em mãos, eu mostro para vocês que eu acho que vai ser muito útil para todos nós da área, tá? Que a gente está tão habituado com o álcool e ter um recurso diferente que tem uma durabilidade maior, né? O maior problema é que o pessoal fala assim, Camille, e álcool comum, tipo álcool de combustível? Aí não tem condição, né? Porque o álcool, além dele ter uma concentração acima de 90%, então ele acaba tendo o mesmo problema do álcool 96, ele geralmente vem com metanol, vem com outras substâncias que acabam sendo nocivas para o corpo. Então não tem essa de, vou pegar ali o álcool, qualquer álcool e passar. Né? Lógico que, se nós estamos falando aqui de profissionais de saúde, ninguém faria uma loucura dessa, mas às vezes a pessoa mesmo fala, tive um corte e peguei álcool mesmo do carro mesmo e pus ali para esterilizar. Cuidado, né? Porque se tiver metanol, se tiver outras substâncias, você pode se intoxicar. Então, é melhor não fazer. Melhor ir na água corrente e lavar com sabão, é melhor do que jogar um produto desse tipo, tá? Mas voltando à ventosa, então, quando for fazer ventosa com sangria, você tem duas opções, né? Na verdade, três agora, né? Que tem essa novidade. Você colocar, por exemplo, uma camisinha mesmo, sabe? A camisinha que se usa para relação sexual, colocar uma camisinha no copo, vestir ele, e aí essa camisinha vai ser descartável. Então você faz a sangria, depois você junta todo aquele resíduo que ficou ali, amarra a camisinha e descarta num lixo apropriado, né, para descarte de sangue e de substâncias que podem contaminar. Então você retira e acabou. Outra forma está sendo feita aí umas capinhas para se pôr na ventosa, mas ela não encaixa em qualquer copo. Então são umas capinhas mais usadas nos copinhos de acrílico. Então já é feita, só que ela acaba tendo um custo um pouquinho maior do que a camisinha. Logicamente que às vezes a aparência para o paciente fica melhor, porque ela é uma capinha própria para pôr no copo e assim você consegue fazer a sangria, tá? Mas o que eu recomendo é sempre tomem esse cuidado. Não tem, mas qual o problema se eu fizer um copo de acrílico e depois lavar? O acrílico, apesar de tudo, ele é plástico. Então, ele pode ter microfissuras que você não percebe pelo excesso de uso e pode manter algum resíduo ali. Por isso que eu sempre recomendo que a sangria seja feita ou em copos de vidros, ou se for um copo de acrílico ou bambu, que seja feita com uma proteção, para que você proteja o paciente de qualquer risco de contaminação. Porque se você atender um paciente, por exemplo, que teve hepatite, e depois você atender um outro paciente são, ele pode acabar pegando o vírus da hepatite por causa da contaminação ali com aquele sangue que ficou ali.
tá? Então é um cuidado importante. Outra coisa importante, no caso de moxa, né? Não sei se vocês conseguem ver aí as moxas. No caso da moxa, você tem que ter alguns cuidados importantes. Por exemplo, no caso do bastão, né? Vamos aqui pegar um bastão para a gente relembrar. O bastão, ele conforme ele vai queimando, ele vai produzindo brasa e cinza, né? Então ele tem lá a queima, né? A ponta dele e aí ele vai queimando a artemisa e vai formando cinza. Então é fundamental que você tenha uma bandejinha para poder fazer a batidinha, como se fosse um cigarro, da retirada desse excesso de cinza. Por quê? Porque se você não fizer isso, ela pode acumular, gerar até um peso ali, e na hora que você estiver fazendo a técnica na pele da pessoa, pode cair um pedaço de brasa na pessoa e gerar uma queimadura. Tá? Então, é fundamental que você sempre mantenha. Primeiro, moxa, eu sempre falo, é um tipo de técnica que eu não recomendo que você faça e deixe a pessoa lá fazendo. Né? E mesmo agulha, viu, pessoal? Vou falar por uma experiência minha. Por sorte, eu estava na sala. Eu nunca tive o hábito, nunca, de fazer acupuntura, deixar o paciente na maca e ir, por exemplo, atender em outra sala ou ir para algum lugar e deixar o paciente lá. Nunca. Sempre eu fiquei o tempo todo acompanhando a sessão. E aí, o que você percebe? Se a pessoa você deixa lá, ela pode ficar bem, mas ela pode adormecer. Aconteceu um caso comigo assim, a paciente estava deitada, fazendo várias técnicas, inclusive eletroacupuntura, e eu estava bem próximo, mas na minha mesa ali, fazendo os apontes na anamnese dela, né? Anotando tudo que eu tinha feito, tratamento e tudo mais. E aí, por alguma razão, logicamente, no tratamento, ela adormeceu, e como ela é eletro, quem conhece sabe que os aparelhos de eletro costumam fazer um sonzinho quando ele finaliza o período que você marcou. Você pôs lá 20 minutos, 30 minutos, ele faz um bipzinho te avisando que parou a corrente. E aí, por um acaso, olha só como que eu vou imaginar uma situação dessa. O marido dela, com problemas respiratórios, faz uso de um aparelho de oxigenação que fazia um bip parecido. Ela, cheia de agulha, dormiu, o bip tocou. Ela não pensou duas vezes. Na hora, né, longe dali, pensou no marido. Já pôs a mão cheia de agulha, já pôs a mão com tudo para levantar. Na hora eu já chamei ela. Ai meu Deus, esqueci. Mas assim, imagina se eu não tivesse. Uma senhora de 70 e poucos anos, cheia de agulha, com eletro, tudo preso nela. Se eu não tivesse ali perto e ela tivesse tentado se levantar daquele jeito, ela poderia ter se machucado, as agulhas poderiam ter aprofundado mais, ela poderia não ter tido, né, saído bem, poderia ter machucado ela. Né? Então, isso faz parte da biossegurança. Então, biossegurança também faz parte desse acompanhamento do paciente. Não dá para você largar ali. Tá? Então, o cuidado que eu falo, e moxa é outra coisa. Mas eu estou usando esse aparatozinho aqui, né? O anelzinho, ou estou usando a caixinha aqui de moxa, eu deixei lá em cima da pessoa, mas isso daqui está bem apoiadinho, não tem problema. Não, gente, às vezes uma tosse que dá na pessoa. A pessoa está lá deitada, dá uma tosse, se mexe, isso daqui tomba. E foi tudo por água abaixo. Aí já queima a pessoa, já gera um trauma da terapia, enfim, só problemas, né? E isso se não, às vezes acontece de cair ainda no lençol, né? Se você às vezes faz uso de lençol descartável, de papel ou de TNT, aquilo acabar pegando fogo e sendo pior ainda. Então, muito cuidado. Apesar de a gente estar falando de terapias integrativas complementares, né? Ninguém está falando de cirurgia, por exemplo, requer tanto cuidado quanto. Do mesmo jeito que um cirurgião tem que saber certinho o quanto de profundidade ele vai passar aquele bisturi, qual o bisturi adequado, qual o tipo de ele vai utilizar, nós também temos que ter isso determinado na gente. A gente não tem como simplesmente não dar atenção a isso. Isso é, como a gente falou, é biossegurança, é fundamental para a saúde do seu paciente e a sua qualidade de atendimento. Então, esse negócio de pôr moxa e largar a pessoa lá, não recomendo. Fazer o bastão e não ter nenhum tipo de bandejinha próximo, nada ali, é ruim. É sempre bom você ter um carrinho de apoio, alguma coisa onde você vai lá bater a cinza,
acompanha, repara se de repente não está muito fininha, conforme você vai batendo, vai ficando a ponta afunilada, correr o risco dela quebrar e queimar a pessoa. Sempre toma esses cuidados. É que eu falei, como um cirurgião tomar o cuidado de verificar a dosagem lá, né, com o anestesista dele, quanto que vai tomar de anestesia. A mesma coisa. Nós estamos cuidando de pessoas, nós estamos tratando a saúde de pessoas e isso é fundamental para que você faça os atendimentos corretamente, né, e tenha êxito, né, de ter o resultado final positivo e não machucar a pessoa. A Denise me pergunta se pode colocar os copinhos no autoclave. Copinho de vidro, sim. Copinho de acrílico, não. Né? O copinho de vidro pode no autoclave. O de vidro, ele não vai aguentar, perdão, de acrílico não vai aguentar a temperatura. Então, esse é o problema maior dos copinhos de acrílico. Eles são de difícil esterilização. Então, é o que eu falo, quando é só contato com a pele, o álcool 70 vai higienizar perfeitamente. Porque, como a gente falou, ele mata os micro-organismos, então ele é um antisséptico efetivo. Mas quando eu tenho contato com o sangue, eu preciso, primeiro, principalmente se for uma quantidade grande, como acontece na sangria, que às vezes até vai metade do copinho ali, eu preciso, primeiro, ter um local para descartar esse sangue. Não é ideal descartar em qualquer lugar, né? Aí a gente fala assim, Camille, mas as mulheres descartam absorvente no banheiro? Qual a diferença de eu jogar aquele sangue ali no lixo? Eu falei, então, a diferença é que o sangue no absorvente, principalmente os absorventes de hoje, eles têm uma camada de gel. Então aquilo fica seco ali no absorvente. Se a mulher ainda tiver um pouco de higiene, ela ainda dobra aquilo e ainda passa o papel. Então aquilo ali fica meio que fechado ali. Uau, se você pegar, imagina aqui um copo cheio de sangue e eu despejar isso dentro de uma lixeira, na hora que um lixeiro for coletar, um lixeiro comum, não um lixeiro de lixo infectante, ele pode se furar, como a gente falou. Imagina que você jogou agulha e sangue lá. O que vai acontecer? A combinação fatal, né? A agulha fura o saco, fura o dedo do lixeiro e o sangue contamina. Então é totalmente inviável isso. Tá? Se você for fazer descarte, sempre em lixo apropriado. Existe um lixo próprio, geralmente são um saquinho branco para que você possa ver, né? Por que a vestimenta de saúde é branca? Ou é clara, né? Que nem UTI, verdinho claro, azul claro. Nada mais é do que para mostrar justamente o contato com o sangue. A melhor forma de você ver se está sangrando ou se a pessoa teve algum sangue, se está vendo sangue, é na roupa branca. Eu não vou pôr roupa preta para mexer com isso. Tá? Então, o branco é para isso, além de transmitir higiene, né? Porque você vê de longe se a roupa não estiver limpa, ela também é para identificar qualquer tipo de contato com sangue ou secreção, que na hora você vai perceber. Você entossiu em você, teve saiu secreção lá, você vai ver. Deixa eu mandar um beijo aqui. Denis, Viviane, Claudete, André, todo mundo aí que está no Instagram, um beijão para vocês também. Pessoal aqui do Facebook tá quietinho. Mandem notícias aí, pessoal, para eu saber que vocês estão por aqui. Beijão, Marisa, Marcela. Beijão a todos aí. Tá? Então, agora que eu vi que vocês estão falando da vitrine aqui, então, eu vim fazer outra live aqui na Caixuan, porque eu ia usar vários materiais aqui para mostrar para vocês. Aqui era o lugar mais rápido de ir pegando tudo e mostrando, tá? Então, biossegurança, gente, não é só se proteger, mas proteger o paciente. Então, moxa, se você queimar o paciente e gerar lesão, imagina você vai atender uma criança, uma pessoa idosa. É terrível, tá? Então não tem que ser feito. Do mesmo jeito que eu falei, o médico lá tem que ter o cuidado para fazer uma cirurgia, nós temos que ter com os nossos equipamentos, né? Então, ventosa vai fazer ventosa comum só na pele e fazer antisepsia com álcool. Fez ela com sangria, sempre usar uma proteção para ficar mais fácil de esterilizar. Caso você use de vidro, você vai ter que também fazer o descarte desse sangue em lixo adequado e vai ter que fazer a higienização desse copo de vidro corretamente. Então, não é simplesmente tirou o sangue aí, lavou de qualquer jeito e já utiliza de novo. Porque se tiver qualquer resíduo ali, você pode contaminar o próximo paciente. Camila, beijão, boa noite, tá? Outro material que também vem sendo usado, hoje principalmente, é a touquinha descartável, né? A touca descartável, para nós, na acupuntura, ela acaba tendo duas funções. Uma, geralmente, a gente usa no encosto de rosto da maca,
né? Que a maior parte das marcas terapêuticas, ela vem com aquele encosto de rosto redondinho, onde você vai vestir como se fosse literalmente uma camisinha também, protetor. E aí você faz um rasguinho ali, né? Você vem aqui e faz um rasguinho nela, para a pessoa pôr o rosto para respirar, e aí ela fica com o rosto protegido. Então, a cada sessão você troca isso e higieniza o encosto. Então, ele é bem importante, porque é uma forma de você separar o contato da face do paciente e da marca. Mas, além disso, ela também é usada como realmente touca pelo profissional. Agora, nesse período de Covid, está sendo muito recomendado, porque o cabelo pode ficar contaminado. Né? Então, o ideal é que você use touca para que você não se contamine. Então, a touca, ela acaba sendo realmente um EPI, um equipamento de proteção individual. Ela é para proteger o profissional, para que você não se contamine caso o paciente tussa e tudo mais. Você vai falar assim, Camille, mas ele não vai estar de máscara? É o ideal, mas você vai fazer acupuntura, às vezes você vai ter que pegar pontos, por exemplo, na face, que ele não vai poder ficar de máscara. Você vai ter que trabalhar algum ponto lá. Então, o que acontece? Se ele precisar tirar a máscara, você tem que estar protegido. Você tem que estar com a sua máscara, de preferência com viseira. Você tem que estar com touca. Você tem que estar usando luva. Porque tem que estar usando jaleco para você se proteger. Ah, Camille, eu também ouvi falar que tem aí os aventais descartáveis. Precisa usar? É uma recomendação também do Ministério da Saúde. Usar jalequinhos descartáveis. Aí você pode usar por cima do jaleco, porque aí você preserva duplamente a sua roupa. Então, você põe o jaleco normal para preservar a roupa e o jaleco descartável por cima desse, para que você não precise toda hora, porque você não vai ter 10, se você tiver 5, 6 pacientes no dia, você não vai ter 5 jalecos de pano para trocar. Põe para lavar, pega outro, põe para lavar, não dá. Então, você usaria o descartável para proteger esse jaleco, e aí você trocaria, por exemplo, esse daqui uma vez ao dia só. E aí a sua roupa que está lá embaixo fica bem protegida, porque ela ficou embaixo de tudo. Tá? Então, são recursos de verdade, de proteção individual. Não bobeiem, não deem bobeira, nem com o paciente, nem com vocês mesmos. Porque se a gente, é o que eu sempre falo, eu doente não ajudo ninguém. Então não adianta eu ficar pensando, não vou usar nada não, e seja o que Deus quiser, porque se eu adoecer, eu não ajudo ninguém, então perde o propósito. Vamos lá. O Cláudio está comentando do uso para o pé também, né? De você usar a touquinha nos pés. Sim, ótimo comentário, Cláudio. Hoje em dia está se comentando muito de usar, principalmente em ambientes assim, ambulatórios ou mesmo no consultório, você colocar a touquinha nos pés para que você proteja o chão, né, do local esterilizado do calçado que veio da rua com sujeira. Né? É o que a gente fala, são coisas que os orientais sempre tiveram, né? Casa dos orientais, geralmente, a primeira coisa é chegar lá na porta e retirar o sapato. Então, você tem duas opções. Algumas pessoas ou pedem para o paciente colocar a touquinha no sapato, ou, dependendo do tipo de consultório que você ter chinelinho descartável e a pessoa deixa o sapato na porta. Então, ela deixa o sapato na porta e veste um chinelinho descartável, que aí é dela e depois ela pode descartar como ficar melhor para ela, tá? Então são duas opções, ou você dá as touquinhas para pôr, ou você pode usar o chinelinho descartável. Aí vai mais do estilo que você quer. Você fala, poxa, o paciente já vai fazer lá acupuntura, massagem mesmo, já vai ter que tirar meia, sapato, então já tira na porta e já veste o chinelinho descartável e descarta. Ou se não, se você achar que isso aumenta muito o seu custo, fica difícil você arcar com isso, ou não sabe onde adquirir, aí você pode comprar touquinha descartável mesmo e pede para na hora que entrar no consultório utilizar isso, tá? Hoje existem também umas caixas que estão sendo feitas, que é um lado uma espuma, onde você vai colocar um produto antisséptico e tem o paninho para enxugar. Então a pessoa chega, primeiro ela higieniza o calçado, depois ela enxuga ali para poder entrar. Então são umas caixas agora próprias que estão sendo usadas. Também um outro recurso. Então, a pessoa faz a antisepsia do calçado ali na entrada do consultório. É importante que tenha esse cuidado, porque, infelizmente, né, hoje é o que eu falo, a gente está aprendendo, por causa de um vírus, a gente está aprendendo a cuidar que a gente tem que ter com tudo. Né? E a verdade é essa, se hoje nós vivemos mais, né? Se você pega aí histórico, você vai, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas todas as vezes que eu vou em cemitério, eu não gosto de ir muito, né? Mas quando tem que ir, até aquele caminho, geralmente que você vai até o jazigo da pessoa que faleceu, eu passo olhando todos
todas as pessoas, eu gosto de ficar, sabe, olhando as datas, pensando, né? Tipo, nossa, nasceu em tal ano, morreu em tal ano, o que que será? Será que foi bem? E aí você olha os mais antigos, você vê, pô, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, era mais comum, né, se morrer mais jovem. Então, não há dúvida que com a evolução da saúde e a evolução dos recursos de prevenção, inclusive de biossegurança, a nossa saúde melhorou, a parte sanitária, né? Então, a higiene, tudo isso fez a gente viver mais. Então, a gente não pode agora jogar tudo pro alto e não se preocupar também de maneira nenhuma com higiene, porque vai mudar totalmente isso. Então, no conceito da MTC, é fundamental. Ah, lá no primórdio tinham as agulhas de ouro que se fazia, reutilizava, se esterilizava. Sim, gente, até alguns anos atrás, as primeiras vezes que eu fui para a China, eu cheguei a ver lá eles pegando bandeja cheia de agulha, lavando aquelas agulhas e reutilizando, só lavando, né? Não tinha nem assim, e simplesmente ia utilizar, porque era uma quantidade enorme de pessoas que tinha que ser atendido e era assim, acabou. Então, assim, hoje mudou, hoje também você vai em todos os hospitais lá, são agulhas descartáveis, todos os profissionais sempre com jaleco se protegendo, e a gente tem que evoluir. Né? Se existem recursos como esses que a gente tem, caixa coletora de pérfuro cortante, luva, touca e tudo mais, é porque se viu a necessidade disso e é importante se utilizar. Tá? Então, só para deixar claro aqui o quanto que é importante a gente saber para que vai fazer uso de tudo isso. Falando da fitoterapia, né? A gente tem, por exemplo, chás, e o próprio fitoterápico em cápsula. O cuidado maior que você tem que ter é conhecer. Então, se você que está assistindo é paciente, evite fazer aplicação se você não conhece. Procure um fitoterapeuta, um profissional habilitado. Né? Se você é estudante, ainda está no começo do curso, está aprendendo, tem dúvidas, cuidado de será pegando qualquer catálogo, lendo e achando que já vai se auto-aplicar o fitoterápico. Porque você tem os benefícios do fitoterápico, mas se eles forem usados de maneira inadequada, ele pode fazer mal, ele pode ser tóxico, ele pode mexer com o teu sistema, com a tua parte gastrointestinal. Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu estou falando bastante com vocês. Então, é muito importante que vocês tenham esse cuidado, né? Profissional que às vezes quer vender o produto em consultório, cuidado, veja se o produto é de venda livre, se o produto não é somente para ser vendido em farmácias e locais especializados. Às vezes não vale, né? Porque você corre um risco enorme, fora de você às vezes passar e não conhecer todo o quadro clínico do paciente, ou ele comprar ali porque ele achou bacana e aquilo não fazer bem, tá? Então isso também é biossegurança. Perdão aí, pessoal, da tossinha. Que mais você mandou? Ah, sim, o Cláudio fala dos tapetes higiênicos. Isso aí, Cláudio, tem os tapetes, tem essas caixas próprias. Então, hoje existem vários recursos para higienização dos sapatos, tá? O que mais que é importante aqui? Deixa eu lembrar de tudo que a gente vai falar. Ah, nossa, não posso esquecer disso de jeito nenhum. Auriculoterapia. A auriculoterapia, a gente tem lá as agulhinhas, né, de aurículo, que você usa aqui pequenininha, tá vendo? Só para vocês verem, são aquelas que você vai deixar ali implantado na orelhinha do paciente ou usar por algum tempo. Então, assim, muito cuidado com essa questão de deixar a agulha implantada sem o devido cuidado. Se o seu paciente não for uma pessoa que você saiba que vai ter o devido cuidado, talvez é um paciente idoso, ou é criança, ou é uma pessoa, por exemplo, que não se preocupa muito com essa informação, né? Tudo isso vai ser fundamental. Opa, peraí que eu acho que o Instagram aqui me sacaneou. Vamos ver se eu me desconectei do Instagram. O pessoal do Instagram está me vendo aí ainda? Vocês estão me vendo aí ainda? Então beleza. Beleza, pessoal. Estou aqui, que o Instagram sumiu aqui. Bom, então, essa agulhinha, se o paciente, você sabe que ele não vai ter o devido cuidado de higiene, é melhor não colocar. É melhor você colocar as agulhas
semi-permanentes ali, que você vai colocar algum tempo, ou as agulhinhas de pequeno porte, deixa ali durante a sessão e depois tira. E aí depois você coloca, por exemplo, as esferas para estimular. Por que isso? Porque se essa agulha ficar ali e o paciente não vier fazer a troca de 3 a mais ou menos, de aproximadamente após 3 dias, 3, 4 dias, aquela agulhinha é um corpo estranho numa região que é cartilagem extremamente vascularizada. O risco de ali inflamar ou infeccionar é muito alto. Então, muito cuidado você profissional, deixar a agulha sem o devido cuidado. Se é uma pessoa, não, é um paciente meu que ele vem toda semana, 2 vezes por semana, então a cada 2, 3 dias ele vem mesmo e eu faço a troca. Uma pessoa consciente, que já está acostumada a fazer, é uma coisa. Se é uma pessoa que não conhece, que não tem segurança, não deixe utilizar essa agulha. A recomendação é como segurança mesmo. Utilize a agulha no momento da terapia, depois descarte ela, use outros materiais de apoio, como por exemplo o stipper, magneto, as esferas, para você estimular o ponto sem correr o risco de gerar uma lesão ali. Principalmente se a pessoa ainda fala, por exemplo, se for um paciente que ele fala que ele é motoqueiro, né? Se ele é motoqueiro e usa lá capacete toda hora e pode machucar a orelha, né? Se ele a pessoa, por exemplo, fala, eu trabalho com telefonia, com coisa, tem que ficar usando aparelho no ouvido toda hora, tá? Qualquer coisa que ela fala, sou lutador de jiu-jitsu, e aí na luta lá, a orelha rala no tatame, alguma coisa assim. Não dá, não são recursos que é melhor você evitar, porque a lesão que você pode gerar é muito pior, tá? Beto, meu gato, um beijo, também te amo muito. Obrigada por estar aqui me assistindo. Então é isso, pessoal. O ponto todo da biossegurança é como a gente falou, é uma via de mão dupla. Você vai usar recursos como luva, touca descartável e tudo mais para se proteger, mas também proteger o seu paciente é fundamental. Então, técnicas, todas elas que podem prejudicar a saúde do teu paciente, devem ser totalmente evitadas. Não tem essa de, vamos arriscar, vamos ver o que vai dar. Não, não deve ser cogitado se você sabe que pode colocar o paciente em algum tipo de risco. Então, você não vai deixar, por exemplo, mesmo a magnetoterapia, você colocar um magneto de extrema potência, por exemplo, a gente sabe na área precordial, que é a área cardíaca, não é indicado. Se ele tiver marca-passo, é mais contraindicado ainda. Então, é melhor não fazer. Você vê, é uma técnica super simples, mas que pode ser um problema se ela for feita de maneira inadequada. Tá? Então, quando eu penso em biossegurança, eu penso também nisso, em ter segurança no procedimento que eu vou fazer, preservando a vida do paciente. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, mandem aqui, que a gente está no último tiratema. Beijão, Danilo, que está aí, a Nina, querida, a Tati Miranda, Cláudio, todo mundo que está aí no Instagram. Um beijo a todos que estão aqui no Facebook também. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estou aqui mais uma vez na Caixuan para apresentar novidade para vocês. Não tenho receio de utilizar os EPIs, sabe? Mas é tão chato e usa máscara e luva. Não, é melhor pecar pelo excesso do que você ter problemas. Eu, infelizmente, tive um ex-aluno que no começo da pandemia, jovem, super saudável, sem nenhuma comorbidade, continuou atendendo, porque ficou com medo, logicamente, como todos nós autônomos, de ficar sem trabalhar e não ter recursos, continuou atendendo normalmente, e infelizmente se contaminou e acabou falecendo. Né? Então é muito triste quando eu li a esposa dele falando, poxa, ele quis trabalhar para cuidar de nós, né, por causa da questão financeira, e agora a gente não tem nem ele mais, né? Quanto mais cuidar da gente. Então, às vezes a gente peca por excesso, mas é melhor o excesso do que você acabar tendo um problema para você e para o seu paciente, tá? Obrigada, Adriano, obrigada, Alisson, por vocês estarem aqui. Deixa eu mostrar mais uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, mas que eu acho que é importante que eu vi aqui. É uma outra forma de utilização de álcool, que essa para quem atende a domicílio, eu acho que é o melhor recurso que tem hoje, que são os lencinhos de álcool.
Então, eles já vêm, são lencinhos umedecidos com álcool 70. Eles são pequenininhos, tá? Eles são do tamanho de um algodão. Então, não é para ser usado para esterilizar a mão, é para esterilizar ponto de acupuntura mesmo. Você vai fazer lá a antisepsia, aí você vai a domicílio, é um saco, né? Imagina, leva a caixa de algodão, álcool e 1000 recursos, não dá. Então, você pode ter esse daqui, tá vendo? Ele é tipo um sachêzinho, ó, bonitinho, você pode jogar na bolsinha ali que você atende e levar e abrir na hora. Você abre ali na hora, retira ali o álcool totalmente esterilizado e faz a higienização dos pontos, tá? Então, é um outro recurso que eu acho fundamental. Você que atende a domicílio ou, por exemplo, faz a prestação de serviço em empresas, não dá para ficar levando esse monte de apetrecho, né? Então, tenham esses recursos em mãos que são, como eu falei, são novidades que o mercado está criando para facilitar a vida do profissional. Então, aproveitem. Álcool, eu acho que é um recurso importante, né? Esses algodões, esses lencinhos umedecidos. Esse material que a gente falou, touca, luva, é importante e, logicamente, você ter locais para fazer a coleta adequada desse material que você está descartando. Isso também é biossegurança, tá bom? Um beijão, beijo, Nina, beijo a todos aí que estão assistindo, que entraram aqui. Beijo a Marcinha, que já estava comigo agora há pouco, Adriano, fico feliz que vocês gostem do tema e é muito importante que a gente tire esse conceito de que, por ser uma terapia integrativa, não preciso me preocupar, não é nada sério, não é uma cirurgia, não preciso, não, gente, é sim, nós estamos colocando uma agulha ali na pele da pessoa, né? Uma sangria, você está ali retirando o sangue, você está entrando em contato com toda aquela secreção, então, sim, tomem os devidos cuidados, porque isso sim é fazer a saúde com segurança, literalmente biossegurança, tá? Polly, obrigado, um beijão então a todos vocês, foi um prazer estar com vocês, mandem sobre temas, o Cláudio me mandou um tema semana passada, que está aqui, Cláudio, para eu falar com vocês, que é sobre a anamnese, eu estou ainda pensando como que eu vou falar, porque a anamnese é muito extensa, né? Então eu preciso ver um tema específico, de repente semiologia da língua, o que a gente pode falar aí para trazer para vocês mais informações ligadas à MDC, análise de fisionomia, né, marcas. Eu estou pensando ainda, mas mandem ideias que vocês têm, que aí a gente pensa num tema bacana para trazer uma live diferente para vocês. Tá bom? Um beijão então para vocês e até a próxima. Até mais. Obrigada.